No assunto de hoje, vamos falar de imposto de renda. Acertar as contas com o fisco. Essa é uma obrigação de todo contribuinte que em 2014 tenha recebido aí rendimentos tributáveis cuja soma anual tenha sido superior a R$ 26.816,55. E para responder a uma série de questões que todos os anos geram dúvidas e mais dúvidas na cabeça do contribuinte, o Comunidade convidou o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unicesumar, professor Manuel Costa. Professor, mais uma vez temos essa possibilidade de conversar com o nosso telespectador e, sem dúvida alguma, conversar com as pessoas que têm dúvidas sobre isso. E são muitas, hein? O leão, ele é de juba, a juba do leão é longa ou ela é curta quando se trata de fisco? Tributação no Brasil é um caso sério, né? Então, sempre quando se fala em tributação, é um assunto que desce meio indigesto para muitos, quase todos. O leão, inclusive, ele é tido como símbolo porque ele tem a fama de ser justo, né? Ele é firme e, ao mesmo tempo, justo. Mas é difícil do contribuinte entender essa justiça do imposto de renda. Mas em outros países, quando se fala em imposto de renda, nós tivemos algumas celebridades até presas por questões do fisco. Isso é uma cobrança que outros países estão mais evoluídos ou o nosso país também tem essa evolução? O que não tem, vou ao popular. O que nós não temos é o costume desta prática de fazer a nossa declaração do imposto de renda. Então, o imposto de renda, a princípio, simplesmente por você deixar de pagar ou você declarar errado para pagar errado, a princípio não tem uma punição específica como prisão ou algo semelhante. O que vai chegar a este ponto é o caso de má-fé mesmo, quando o contribuinte tem laranjas, né, figura dos laranjas para pagar menos ou tem salários recebidos por fora, essas situações que são situações irregulares e aí configuram um crime. O fato de declarar errado, você vai ter uma multa. A multa, se for uma multa de ofício, pode chegar a 75% do imposto devido. Então, é uma punição monetária muito grande. Também pode até ocorrer a situação de crime, mas aí é no caso de crime e prisão, mas aí já é no caso de uma sonegação para burlar mesmo, quando configura que o contribuinte utilizou pessoas indevidamente, está recebendo salário sem declarar, e aí é uma série de coisas que é mais difícil de chegar no caso do contribuinte nosso. E o valor do imposto tem países que é maior do que o nosso. O que não é a discussão aqui hoje, mas o que sempre se diz é que, tudo bem, se arrecada muito, mas presta serviços bons, né? Então é um outro enfoque do poder público que se discute muito aí quando se compara o Brasil com outros, né? Lógico que eu fiz uma brincadeira sobre o leão, mas eu vou dar essa continuidade. Se tem o leão, que ele é austero, ele é preciso, malha fina, o que quer dizer? A malha fina é um exemplo de que o leão tentou pegar amigavelmente e a pessoa deu um jeito de querer burlar. Muitas vezes a malha fina é por erro bobo, não é por fraude intencional. Então é quando, comparando com o leão, quando o animalzinho não deixou ser pego pelo leão e aí vai uma rede, uma malha e com um detalhamento, né, uma malha mais fina, um espaço menor para passar, acaba sendo pego e aí as consequências são piores, né? Professor, vou entrar já nas perguntas, mas algumas situações como essa, a pessoa vai lá na internet e até consegue essa resposta. Mas a sua presença aqui, desde quando o senhor veio para falar de uma forma muito precisa com as pessoas, isso chamou bastante atenção, porque coloca todos nós dentro do nosso país de uma forma padronizada, ou seja, nós somos brasileiros, nós temos que cumprir com aquilo que a lei determina no nosso país. O senhor falou de uma maneira diferenciada, mas falou isso, não, se você tem que contribuir,
Se você tem mais de 25 mil reais por ano, você tem que fazer isso, ou mais ou menos é uma obrigação. As pessoas que levam isso no banho-maria, quais são as consequências, além de multa, não sei se tem prisão para isso, mas quais são as consequências assim no dia a dia, o que pode ocorrer com essa pessoa, dela ser vetada de alguma situação, o que pode acontecer, professor? A principal punição nesse sentido é a negativação perante a Receita, né? Você tornar um devedor da Receita. Claro que nós estamos falando da declaração de 2015 com os rendimentos de 2014. Então não é você não declarar até o dia 30 de abril, dia 1º de maio você já vai estar negativado e ter problemas. Lógico que a Receita tem até 5 anos para fiscalizar. Por isso, uma das perguntas que você vai fazer aí possivelmente seja no sentido de guarda de documentos, o contribuinte deve guardar a documentação por 5 anos exatamente para comprovar aquilo que ele declarou. Então, essa negativação vai te impedir de ter um CPF limpo para muitos efeitos. Então, além, lógico, da punição monetária, que você declarando errado e o fisco fazendo a fiscalização e o levantamento, e você não se manifestando antes, que é fazer a retificação de forma espontânea, você corre o risco de pagar 75% a mais somente de multa, além de todos os juros cabíveis. Então, na situação de configurar crime, aí é aquela situação mais aprofundada mesmo, que chega sim à prisão. Não difere muito dos casos de prisão que a gente está ouvindo por aí comumente, que é laranjas, que é pagamento de uma coisa indevida, que é caixa 2. Então, essa série de coisas pode chegar, se configurar crime, pode chegar à prisão, sim. Existe um processo simplificado para pessoas que ganham menos do que aquelas que ganham mais? Essa é uma pergunta que até alguns anos atrás era... ou você fazia uma opção e, dependendo da sua situação, você não podia optar pelo simplificado. Era Exato. Tinha a completa e a simples, eram duas coisas. Ainda era tempo que era feito no papel, aí então você começava a fazer em um modelo, aí depois queria fazer em outro, tinha que fazer tudo diferente. Hoje, os programas da Receita de elaboração da declaração, eles já têm no próprio programa, você vai declarando, vai lançando tudo. Quando você vai chegar no momento de fechar, ele já te dá duas opções. Se for no modelo completo, você tem o valor de tanto, a pagar ou a restituir. Se for no simplificado, você já tem tanto. Então, ele já dá as opções. Aí você simplesmente dá um clique na opção que você quer. Obviamente vai ser a que você vai pagar mais ou ter uma restituição maior. E aí, então, faz a opção já de uma forma bem direta. Tá certo. Eu estou falando aqui com o coordenador aqui da instituição, Manuel Costa. Ele é coordenador do curso de Ciências Contábeis. Nós vamos a um breve intervalo e nós vamos ao passo a passo para você estar aí em dia com o fisco. Vamos tentar pelo menos. Eu volto já. De volta com o professor Manuel Costa, ele que é coordenador de Ciências Contábeis aqui da Unicesumar. Professor, qual é o passo a passo para que eu me sinta motivado, instigado a estar frente a frente ao leão e com as minhas obrigações sendo aí colocadas à disposição? E tem muitas pessoas que falam, não, mas isso é muito complicado. Mas a gente vê que tem a complicação, mas tem também hoje os mecanismos, as ferramentas que nos deixam bem à vontade. A questão de simples ou complicado depende muito da sua disposição em encarar a coisa. Certo. É o mesmo caso, né, como professor, no mesmo caso o aluno pergunta, a prova está fácil ou difícil? Depende, se você estudou está fácil, se você não estudou está difícil. No caso da declaração, a gente tem que ver sempre o seguinte, por que é tida como complexa? Porque tem vários pontos, se você errar, você pode cair na malha fina, mas se você encarar cada quadro da declaração um a um, entendendo o que é e fazendo a declaração, quase todas as pessoas, olha que tem pessoas que têm muita dificuldade com números e não gosta muito disso, vai precisar da ajuda de um contador e assim, dependendo do movimento que uma pessoa tem, movimento financeiro,
É importante que se utilize, sim, a pessoa do contador para, mesmo gastando um pouco para pagar a confecção, né, o trabalho da declaração, ele tenha menos dor de cabeça depois. Mas se a pessoa fizer quadro a quadro, por exemplo, a primeira questão que a pessoa começa a perguntar é: eu preciso declarar ou não? A primeira coisa que, mas eu preciso consultar alguém para saber se eu devo declarar ou não? São 5 condições básicas. A primeira, você já disse na abertura do outro bloco, que é o valor do salário, no caso da grande maioria das pessoas que são assalariadas. Mas também, se a pessoa tiver rendimentos isentos ou não tributáveis, como é o caso da caderneta de poupança, ele não tem salário, ficou o ano inteiro desempregado ou fazendo qualquer outra coisa, mas ele tem um rendimento, não é o valor aplicado, de R$40 mil na poupança. Então, também é obrigado a declarar. Se ele fez venda de bens com apuração de ganhos de capital, como é o caso de comprou um veículo por 20 mil, vendeu por 35, comprou um terreno por 10, vendeu por 40, então ele tem um programa específico, inclusive, para calcular esse ganho real e tributar. Essa tributação do ganho, ela não é feita agora, ela é feita no mês em que ocorre o evento, a venda, mas se houve isso, qualquer valor, também o caso de compra e venda de ações em bolsa de valores, também tem que ser declarado. E a quarta obrigatoriedade, atividade rural. Então, se ele tem um movimento rural com receita maior que R$134 mil também, e se ele tem posse, quer dizer, ele não tem rendimento, mas a soma dos bens deles que vai declarar é maior que R$300 mil. Se tiver enquadrado em uma dessas 5 situações, tem que declarar, é obrigado. Se não tiver, não precisa declarar. Aí vem as situações de eu não sou obrigado, mas eu quero declarar. Em qualquer situação, o contribuinte pode declarar, mesmo não tendo rendimento, não tem nenhuma vedação. E também nos casos em que, em um determinado mês do ano, houve retenção de imposto. E aí o contribuinte deve fazer a declaração, não está obrigado, mas ele deve fazer para ter a restituição daquele valor. É o caso de janeiro a dezembro, ele não teve nenhum desconto em folha, o salário é abaixo da tabela. Aí, o que acontece? Um determinado mês, ele teve lá uma comissão, ou por qualquer motivo teve uma retenção. Aí, para ter essa restituição de volta, é obrigado a ter a declaração elaborada e entregue. Isso só pessoa física ou jurídica também? Nesse nosso prazo, dentro do contexto que a gente está hoje, nós estamos falando de pessoa física. Pessoa jurídica, aí tem N declarações durante o exercício, não é somente no anual, e aí tem outros prazos, tem casos, por exemplo, de quando é simplificado, quando é simples nacional, que aí vai até junho, e aí tem uma série de outros prazos, mas neste enfoque aqui somente pessoa física. Professor, eu acesso e vou até um local que tem lá tabela. O que é essa tabela? Eu me deparo com uma tabela. O que a tabela ela me É uma das coisas mais difíceis de se entender. Porque e o senhor ainda fala sorrindo. É que para mim é fácil. Mas está certo. A tabela ela é chamada tabela progressiva. Por que esse termo tabela progressiva? Porque toda pessoa que durante o ano de 2014 recebeu até R$ 21.450 é zero imposto. Não tem que pagar nada, não calcula nada. Quem recebeu de 21.400 até 32.100 paga 7,5. Aí é que é o efeito da tabela. Por que ela é chamada progressiva? Porque ela trata dessa situação. Não é assim, quem recebeu 32 mil pega 32 mil, calcula 7,5% e paga. Não, não é isso. Sobre aquele valor entre o 23 mil e 32 é 7,5, mas até 23 mil é zero. Então, ela é uma tabela que ela vai dando as situações para que o resultado final da tributação seja 7,5 sobre uma faixa de valor, 15% sobre a outra faixa, 22,5% sobre outra faixa, 27,5% sobre outra faixa. Então, ela é uma tabela inteligente, porque ela faz com que... Porque você faz o cálculo e aí ela tem uma coluna que diz parcela a deduzir. Mas como dedução? Essa dedução é exatamente para ajustar o valor calculado, que é o mesmo que se você tivesse calculado somente sobre a faixa normal. Por exemplo, você ganha R$200 mil no ano. Eu sei que eu estou falando abaixo do que você ganha, mas vamos dizer que você ganha só R$200 mil ao ano. Esses R$200 mil, se você for na tabela, ele vai se enquadrar em 27,5%. Aí você pensa, mas 200 mil, 27,5% vai me dar 55 mil de imposto. É um absurdo.
Tudo bem que é muito alto o imposto sim, mas não é pegar os 200 mil, calcular 27,5 e deixar e o imposto 55 mil. Aí você tem a dedução a ser feita para que o imposto de 27,5 fique somente acima daquele valor que é o 27,5 propriamente dito. Então é uma tabela que vai ajudar ao cálculo de uma forma progressiva, considerando que até um valor é 0, uma outra faixa é 7,5, outra é 15 e assim por diante. Tá certo, professor. O nosso tempo, por mais que a gente queira, é um tempo curto, mas é muito importante nós encerrarmos com algo que o senhor falou lá no primeiro bloco, que foi sobre guardar os documentos. Guardar documento ainda é importante. Com toda a tecnologia, você pensa assim, eu faço lá online, que agora dá para fazer por tablet, por smartphones, então documento não precisa mais. Havendo fiscalização, você tem que comprovar aquilo que você declarou. Claro que, por exemplo, eu nunca fui fiscalizado. Imagino eu que esteja fazendo certo, né? Por isso que eu nunca fui fiscalizado. Mas se a pessoa for fiscalizada, porque às vezes você pensa assim, eu gastei com o médico, tem uma despesa médica lá de 10 mil reais, eu tenho o recibo, eu declaro os 10 mil reais, está tudo certo. Mas se o médico não declarar, você está certo, mas se ele não declarar, não vai haver o cruzamento das informações. Você vai ser chamado do mesmo jeito a prestar esclarecimentos. Então, muitas situações que você acha assim, não, está tudo certo, ninguém vai pedir. Então, é necessário que guarde. E a recomendação é sempre 5 anos após o exercício que a gente está. Então, nós estamos em 2015. Esquece o 2015, a partir de 1º de janeiro de 2016, conta 5 anos. Então, toda a documentação, o informe de rendimento, os recibos e notas fiscais de pagamento, a documentação, até a documentação própria dos dependentes. Por que você incluir um dependente? Aos casos de você ter, por exemplo, a guarda judicial de uma pessoa que não é filho, mas a lei permite que seja lançado como dependente. Então, toda a documentação é simples, um simples envelope ali, mais ou menos grande, dá para colocar a documentação de todo ano e guardar e não ocupa nem muito espaço. Então, é bom tomar bastante cuidado com isso para não ter problemas depois. Às vezes você fez a coisa certa, não consegue comprovar posteriormente. E outra situação que nós, não foi com o professor, mas nós já tivemos a oportunidade de conversar no Mercado e Companhia, que é outro programa que nós temos aqui na casa, nós falarmos de você emprestar o seu cartão. Você tem nome, empresta cartão de crédito, compra alguma coisa no nome. Tudo isso, ele é uma forma de rastrear, né, professor? O caso do cartão de crédito, inclusive, é uma das formas que pode te levar à malha fina. Porque você tem um rendimento baixo e tem um gasto alto no cartão. Mas como que você está gastando tanto? Que são as formas de você cruzar. Se eu venho aqui com você e compro lá uma bicicleta sua, ninguém vai saber dessa negociação. Agora, se eu compro no cartão de crédito, isso fica registrado no Sistema Nacional e isso é possível de cruzamento de dados. Isso é um outro assunto, não é verdade? Professor, certeza. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, estou à disposição. Hoje é feriado, 21, né, dia de Tiradentes, e estamos aqui para prestar esse serviço a você. Então, não pode deixar de começar a ter esse hábito, né? Tem as pessoas mais antigas, tem o hábito até hoje, tem pessoas que falam assim, olha, eu nem precisaria fazer isso, mas declara. E lembrando que semana que vem, dia 30, é o último dia. É o último dia. E pelo jeito está cada vez o último dia mesmo, né? Porque sempre... Não faz muitos anos que não há prorrogação. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Por nada. E é hora de se despedir. O Comunidade volta amanhã ao 12:30. Obrigado aí pela sua audiência e excelente feriado.